Grande abraço para você que acompanha aqui Bastidores da Mídia Esportiva. Temos dois assuntos nesse vídeo. Vou falar da Domitila Becker, lembra dela? Que estava até o mês de maio no portal UOL, apresentava o Fim de Papo. Pois é, né? Ela estava um pouquinho sumida, não trabalhou nessa Copa do Mundo, mas foi contratada pela ESPN. Vamos trazer esses detalhes. E também vou falar aqui do repórter, né, ou comentarista Mauro Naves, ele que foi repórter na Copa do Mundo pelo SBT e N Sports, inclusive foi um dos responsáveis por trazer as informações da seleção brasileira, e agora ele muda de função no Prime Video. E para muita gente ele está sendo rebaixado no Prime Video. Será? Bom, gosta desses assuntos de mídia esportiva? Eu peço a sua colaboração e é de graça. É só fazer a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix e deixar o seu like no vídeo. Estou aqui no portal Mídia Esportiva, começando pela Domitila. A ESPN segue fortalecendo seu time de talentos para os próximos desafios da programação esportiva. O canal da Disney acertou a contratação da apresentadora Domitila Becker, que esteve na sede da empresa nesta quarta-feira, dia 22, para oficializar o vínculo. A chegada da jornalista representa mais um investimento da emissora em profissionais experientes, tanto para a televisão quanto para as plataformas digitais. A informação foi publicada pelo portal F5. Embora a empresa ainda não tenha detalhado oficialmente todas as funções da jornalista, Domitila Becker terá participação na produção de conteúdo digital e integrará a equipe responsável pela cobertura da Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil, isso no ano que vem, em 2027. A contratação amplia o elenco de apresentadores da ESPN em um momento de fortalecimento da produção própria e da expansão de conteúdos voltados às plataformas digitais, área que ganhou importância estratégica para o grupo Disney. A chegada de Domitila Becker também aumenta as expectativas sobre a composição das equipes que estarão à frente das transmissões, programas e conteúdos especiais relacionados ao torneio. Conhecida do público, a Domitila Becker construiu sua carreira em algumas das principais emissoras do país. Em 2014, passou a integrar o elenco do Sport TV, onde apresentou o programa É Gol. Também comandou o Bom Dia Sport TV ao lado de Bárbara Coelho durante a cobertura dos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro. Sua trajetória teve uma breve interrupção em 2017, quando deixou o Grupo Globo, retornando à empresa no ano seguinte. Com o encerramento do É Gol em 2019, encerrou sua segunda passagem pela emissora, acumulando 7 anos de atuação ao longo dos 2 períodos. Teve passagem também pelo SBT, né? Em 2021, a Domitila Becker iniciou um novo capítulo profissional ao ser contratada pelo SBT para atuar na programação esportiva da emissora. Durante sua passagem pelo canal, apresentou programas e participou das transmissões de importantes competições internacionais, conduzindo os intervalos das partidas da Champions League, da Libertadores e Copa Sul-Americana. A jornalista permaneceu na emissora até 2023. A contratação de Domitila Becker demonstra que a ESPN continua investindo em nomes conhecidos do jornalismo esportivo para fortalecer sua programação. Além da experiência diante das câmeras, a apresentadora chega para contribuir com uma estratégia cada vez mais integrada entre televisão, streaming e plataformas digitais. Como eu disse no início do vídeo, a Domitila estava no portal UOL, né? Ela ficou até o mês de maio por lá. Ela que apresentava o Fim de Papo, né? Aquele debate esportivo, aquele pós-jogo, né? As rodadas aí do futebol brasileiro. Ela não trabalhou na cobertura da Copa do Mundo, né? Foi até uma surpresa, né? A Domitila estar fora desse projeto aí do UOL para o Mundial 2026. E eu acho que muita gente vai lembrar também daquele episódio da Domitila Becker com o Juca Kfouri, né? Que aconteceu em novembro do ano passado, justamente no programa Fim de Papo, quando o Juca Kfouri fez ali uma piada, né? Porque o Danilo Lavieri estava falando do Vini Júnior, a questão do namoro dele com a Virgínia e tal. E aí o Juca Kfouri entrou e disse que esse tipo de assunto era assunto para mulheres, né? Ficaria melhor com a Domitila e com outras mulheres ali do portal UOL. A Domitila não gostou nada disso, né? Repreendeu ali o Juca Kfouri, ao vivo isso, né? No portal UOL.
não deixou o Juca se justificar, o Juca tentou falar, ela chamou intervalo, pediu 1 minuto de silêncio, né? Pela piada de mau gosto, segundo ela, né? Do Juca Kfouri, uma piada machista, né? Palavras da Domitila Becker. E no final das contas, né? Eu não me lembro mais do Juca Kfouri trabalhar com a Domitila no portal UOL. E no mês de maio, né, desse ano de 2026, ela acabou deixando o portal UOL. Mas enfim, tá aí, contratação da ESPN, principalmente visando já a cobertura da Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil. Manda aí o seu comentário, o que você acha do trabalho da Domitila Becker, né? Bom, agora o assunto será o jornalista Mauro Naves. Eu estou aqui na coluna do Flávio Rico, no portal Léo Dias, e o Flávio Rico, ele coloca aqui que o Mauro Naves ele está sendo rebaixado. A Amazon acumula decisões difíceis de explicar. Agora rebaixa Mauro Naves sem motivo. Então vamos acompanhar aqui o que escreve o Flávio Rico. Há decisões que simplesmente não se explicam. A mais recente da Amazon foi tirar Mauro Naves da função de comentarista e devolvê-lo às reportagens sem qualquer justificativa pública. Um movimento que surpreende porque envolve um dos profissionais mais experientes e respeitados do jornalismo esportivo brasileiro, dono de uma trajetória construída ao longo de décadas e de inúmeras coberturas de grandes eventos. O caso ganha ainda mais peso por acontecer em meio a uma sucessão de mudanças, né, na equipe de transmissões. Kleber Machado desapareceu da operação, Galvão Bueno teve a parceria interrompida e, mais recentemente, Rômulo Mendonça deixou o elenco após uma polêmica envolvendo uma colega de trabalho. Agora resta apenas Marcelo Duó como narrador fixo, enquanto a empresa segue promovendo alterações que passam a impressão de buscar uma fórmula ideal sem conseguir encontrá-la. No caso de Mauro Naves, a impressão é de uma injustiça. Desde que chegou ao Prime Video, ele entregou exatamente aquilo que se esperava: experiência, informação e credibilidade. Não havia qualquer sinal de desgaste ou desempenho que justificasse uma mudança tão brusca de função. Ao contrário, sua presença agregava valor às transmissões. Nos bastidores, comenta-se que a Amazon continuará fazendo testes até definir o formato definitivo da equipe. E uma eventual aquisição dos direitos da Copa do Brasil pode abrir espaço para um investimento pesado e um narrador de grande nome. Bom, aqui nós temos informação e opinião, né, do Flávio Rico. Além de informar, ele está opinando sobre a Amazon Prime Video, sobre o Mauro Naves, as últimas decisões. Bom, vou começar falando sobre o Kleber Machado. Que eu saiba, o Kleber Machado não foi demitido do Prime Video. Ele estava muito bem, né, fazendo jogos de Copa do Brasil, mas é que aí ele foi contratado pela Record. Quando ele estava no SBT, ele conciliava, porque no SBT ele fazia Sul-Americana e fazia Champions, né, eventualmente. Ele não fazia Campeonato Brasileiro. A Record contratou o Kleber para fazer os jogos, né? É o principal narrador, praticamente o único, né? Das transmissões do Campeonato Brasileiro na emissora paulista. Então ele teve que deixar o Prime Video, que o Prime Video também mostra, além da Copa do Brasil, o Brasileirão, né? Pois bem, aí sobre o Galvão, realmente, né? O Galvão, o Prime não quis continuar com o Galvão Bueno, né? Rescindiu o contrato com o narrador esportivo, devido a críticas, né, que o Galvão vinha recebendo, porque realmente o Galvão não estava bem no Prime Video. Na Copa do Mundo, até que ele fez uma boa Copa, podemos dizer, ele se preparou muito bem, acho que até por essas críticas que ele recebeu durante sua passagem pelo Prime Video, mas realmente ele não estava nada bem, né, com muitos erros, muitas gafes, perdendo o gol. Realmente a situação estava muito ruim do Galvão Bueno no Prime Video. No SBT, repito, foi muito bem na Copa do Mundo. Ainda mais por aquilo que a gente esperava, né, do Galvão Bueno durante a Copa do Mundo. Aí o Rômulo Mendonça, a gente sabe, né, que ele foi, podemos dizer, demitido, que o contrato dele ia até 2029, teve aquela questão lá do vídeo que ele gravou, a gente já comentou aqui no canal sobre isso, né, aquele vídeo que fazia ali uma sátira com Alana Ambrosio, que é repórter, comentarista da NBA no Prime Video, e também o Ricardo Bulgarelli, o comentarista da NBA, né, o parceiro do Rômulo Mendonça, também não terá o seu contrato renovado, segundo o próprio Ricardo Bulgarelli. O contrato vai até o mês de outubro, mas já foi avisado, né, que não será renovado. Agora, no caso do Mauro Naves, o Mauro Naves sempre foi um ótimo repórter, né? Na Globo, em outras emissoras, aí no SBT fez um bom trabalho também, cobrindo seleção brasileira.
no Prime Video e também quando ele estava na ESPN, ele estava fazendo a função de comentarista. Agora, não sei se dá para dizer que ele foi rebaixado, né? Nas transmissões esportivas a gente costuma dizer, né? Se o cara é narrador e vira comentarista, ele é rebaixado. Se o cara é comentarista e vira repórter, ele é rebaixado. Se é repórter e passa a ser narrador, é promovido, né? A gente tem essa mania de dizer isso. Mas não sabemos, né, se realmente é o caso de dizer que ele foi rebaixado. Pode ser que sim, mas também, de repente, pode ser o próprio Mauro Naves tenha decidido voltar para as reportagens, né? Porque ele foi bem realizando essa função lá na Copa do Mundo do SBT e da EN Sports. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. O fato é que muitas coisas realmente estão acontecendo aí nos últimos dias, nos últimos tempos, na Amazon Prime Video. Deixa aí sua opinião sobre esse assunto também. O que você acha do Mauro Naves, né? Voltando agora para as reportagens, né? Voltando para as origens dentro do Prime Video e deixando os comentários esportivos. Aqui, canal do Fábio Fidelix, a gente sempre está falando dos assuntos da mídia esportiva, contando com a sua participação. Faça sua inscrição aqui no canal, não paga nada e colabora demais com o crescimento para a gente continuar produzindo esses conteúdos. Deixa aí o seu like no vídeo, aproveita, ativa o sininho e nós voltamos a qualquer momento. Valeu, tchau!